E vamos falar agora para dar essa notícia para a gente com Ana Carolina Lafemina. Ela é secretária adjunta de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, o CMDT, e nos fala sobre a Prefeitura de São Paulo, como acabei de falar, que abre o processo seletivo de vagas temporárias para o setor de saúde. Olá, Ana Carolina, boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Muito obrigada pela oportunidade na divulgação dessas vagas tão importantes, nesse momento ainda mais importante e tão difícil. Obrigado você por ter aceito o nosso convite. Ana Carolina, eu tenho aqui que são 300 vagas na área da saúde. É isso mesmo? Como é que funciona para se pleitear essas vagas? Fala um pouco para a gente, para os nossos espectadores também, do que se trata exatamente essas vagas disponíveis. São mais de 300 vagas, são 319 para ser mais precisa. Essas vagas são temporárias, são 90 dias. São várias vagas na área da saúde, são vagas para enfermeiro, enfermeiro de terapia intensiva, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e técnico de enfermagem de terapia intensiva também. Uma parte do processo seletivo acontece de maneira virtual, exatamente em razão da pandemia. As inscrições, então, são feitas até amanhã no nosso site. Eu aproveito para deixar o link aqui com vocês. É www.bit.ly/vagasnocate. Então, a gente tem ali um preenchimento que é necessário. Essa primeira fase da entrevista, então, é à distância. E aquelas pessoas que forem classificadas para a segunda fase da entrevista, aí sim o processo seletivo acontece no CAT de maneira presencial. Ana Carolina, obrigada por ter aceito aí o nosso convite e participar do nosso Jornal da Rede Alesp. Agora são 12 horas e 24 minutos. Ana Carolina, como é que está o número de inscrições? Está muito alta, porque vai fechar hoje. Vocês já devem ter mais ou menos uma estimativa de número de pessoas correndo aí para poder ter essa sua vaguinha garantida, né? E é uma vaga bem bacana na área de saúde, são vários ramos diferentes. Como é que está a situação até hoje? A gente já tem bastante procura, sim. As remunerações, eu queria compartilhar aqui também com todos os que estão nos assistindo, elas vão de R$ 2.911 até a mais alta delas, a R$ 7.459. Então, são ótimas remunerações, são vagas bem importantes nesse momento. A gente já tem tido bastante procura e bastante inscrição, sim, mas eu gostaria de compartilhar também que para outras áreas que não seja as áreas aderentes à saúde, nós também temos algumas oportunidades com mais de 500 vagas com escolaridade diferente desse processo seletivo que exige ensino superior. Então, a gente tem algumas vagas também para escolaridades de ensino fundamental e médio, na construção, na área da construção civil, área de vendas também, e para a área de repositor e estoquista de mercadorias. Então, eu convido a todos a olharem, a buscarem naquele link todas as informações que a gente traz do nosso CAT, que é o nosso Centro de Atendimento ao Trabalho e Empreendedorismo, lembrando que não são apenas essas 300 vagas da saúde que são importantíssimas, mas também a gente tem outras oportunidades. A Prefeitura não para de buscar vagas para que a gente tenha cada vez mais oferta e a gente traga mais oportunidades para as pessoas que mais precisam, especialmente nesse momento tão difícil de enfrentamento de pandemia. Ana Carolina, então, pelo que você nos falou, são quase mais de 800 vagas disponíveis, né? 300 vagas na área da saúde e 500 vagas em outras áreas. Essas 500 vagas, elas também são para serviço temporário ou pode ter esperança aí de dar certo e o contrato ficar por tempo indeterminado? Dá para ter esperança, sim. Sempre dá para ter. Algumas vagas são temporárias, mas nem todas, e algumas delas há a oportunidade também de efetivação. Então, realmente, a gente incentiva e orienta a todos a buscarem também os nossos conteúdos de qualificação profissional. A gente tem no nosso portal do CAT várias oportunidades com dicas de como se portar nessa entrevista, como elaborar um currículo de uma forma mais apropriada,
mais efetiva para o entrevistador, né, para o empregador que vai receber esse currículo. Então, a gente convida também todos a sempre buscarem conteúdos, buscarem qualificação profissional, para que esse acesso, para que esse retorno ao mundo do trabalho seja mais efetivo, seja mais eficaz. Ana Carolina, isso que você falou agora é de fundamental importância e eu quero pegar um pouco mais de detalhes com você. Hoje, se eu não estou enganado, segundo os últimos números do IBGE, existem no Brasil mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. E às vezes você vai conversar com determinados empregadores e eles falam que tem muita dificuldade de contratar pessoas para suas empresas. E os motivos são vários, mas muitas vezes não chegam ali para eles currículos adequados às funções. E você falou que vocês têm um material aí que muitas vezes a pessoa pode ler, pode aprender de como se comportar numa entrevista de trabalho. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Para dicas para pessoas que estão desempregadas, que estão procurando trabalho e que às vezes vão procurar, mas não sabem se apresentar. Você poderia dar algumas dicas que valem não só para as vagas que vocês têm abertas aí, mas para o mercado de trabalho como um todo? Certamente. É uma prioridade da nossa gestão, né, da gestão do governo Bruno Covas, a qualificação profissional. É um pilar importantíssimo das nossas políticas públicas aqui na cidade de São Paulo. E é exatamente por isso que, antes da pandemia, em dezembro do ano passado, nós lançamos um portal do CAT, do nosso Centro de Atendimento ao Trabalho e Empreendedor, online. Então, se você buscar lá no Google CATE, ou então se já digitar o link direto, www.cate.prefeitura.sp.gov.br, é um portal de qualificação à distância. Lá, além das pessoas, dos interessados terem acesso a essas vagas que a gente comentou agora, no início da entrevista, a gente tem também muitos conteúdos de qualificação. Conteúdos esses que são conteúdos desde socioemocionais, que são questões mais de elaboração de currículo, questões de como se portar numa entrevista de emprego, que vai desde dicas de o que falar, como responder, como se apresentar realmente para cada vaga específica, mas também muitos conteúdos técnicos. Então, o que nós fazemos aqui na cidade? A gente estuda quais são as vocações e as tendências da cidade como um todo e as vocações dos territórios da cidade, exatamente para que a gente garanta e que a gente fomente a trabalhabilidade, como nós falamos hoje, que é a garantia de geração de renda por um emprego formal, por um trabalho de carteira assinada, mas também por várias outras formas de se empreender. O empreendedorismo é muito importante em algumas regiões específicas da cidade. E é exatamente por isso que esse portal traz muitos conteúdos, sejam nas áreas administrativas, nas áreas da economia criativa. Então, a própria tecnologia da informação é um eixo importantíssimo para se qualificar. A área da gastronomia, que também é muito pujante na cidade e que também é uma vocação fortíssima para garantir empregabilidade e geração de renda, e diversas outras áreas, o mercado pet-vet, por exemplo, de banho e tosa, são diversos conteúdos gratuitos, conteúdos online, conteúdos em vídeos e com diversas atividades que estão disponíveis no portal. Então, eu convido a todos a navegarem pelo nosso portal, a buscarem quais são os conteúdos ali mais alinhados ao que se procura, as suas especificidades, quais são as habilidades e competências de cada um, mas é exatamente para mostrar que a gente tem muitas oportunidades para todos. A gente não pode desistir, a gente precisa se qualificar cada vez mais, e esse momento tão difícil de pandemia traz essa necessidade ainda maior. A gente precisa sempre estar alinhado, antenado ao que o mercado pede, às vagas que são ofertadas no mercado, buscando, então, trazer aqui pela prefeitura conteúdos de qualificação para essas vagas. É o que a gente chama aqui de match, de link profissional. A gente qualifica para aquilo que o mercado realmente pede. Ana Carolina Lafemina, secretária adjunta do Desenvolvimento Econômico e do Trabalho aqui da cidade de São Paulo. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Nós que agradecemos mais uma vez a Rede Alesp pela parceria de sempre. Muito obrigada a vocês por nos acolherem e por nos ajudarem nessa divulgação de um serviço público
tão importante. Então, mais uma vez, convidando a todos, naveguem no nosso portal de qualificação, busquem qualificação, porque ela é importantíssima e a gente vai passar por essa pandemia de maneira mais fortalecida, de maneira com mais propriedade e com muitas ofertas, se Deus quiser, de emprego, de trabalho e de oportunidades de geração de renda. Muito obrigada a todos mais uma vez. Obrigada, tenha uma boa tarde. Boa tarde, bom trabalho, Adriana.